Bom, hoje, então, nós vamos retomar um pouquinho o currículo Lattes, como eu mandei para vocês. Eu inverti um pouquinho a ordem do currículo, porque a professora Lica tinha comentado comigo, por conta do PIBID, especificamente, vocês precisam apresentar em algum documento, se eu não me engano, o link de acesso do currículo Lattes, né? Então, aí, por conta dessa solicitação, eu inverti um pouquinho a ordem das informações da nossa disciplina. E como eu coloquei no vídeo aula que eu enviei para vocês, espero que vocês tenham assistido, o currículo Lattes, na verdade, ele nada mais é do que o currículo digamos, que a gente costuma brigar, dos nerds, né? O currículo dos professores que estão envolvidos na universidade, estão envolvidos com pesquisa, estão envolvidos com o ensino, tá? Então, eu não sei se vocês tiveram acesso, fizeram acesso ou tentaram fazer o cadastro. Alguém aí? E conseguiu fazer? Eu já fiz, Eu já. fiz o cadastro lá já. Tá, vocês viram lá, eles pedem várias informações pessoais para registrar, né? A partir daí, você cria uma senha de acesso. Se não me engano, é o CPF e aí a senha. Eu, particularmente, como eu sempre uso o mesmo computador para trabalhar, então eu sempre deixo salva a senha, tá? É importante não esquecer a senha, ok? Então, coloquem uma senha aí que vocês estão acostumados a utilizar ou uma senha que vocês consigam se lembrar facilmente. Como eu coloquei para vocês, se vocês forem lá, eu vou até abrir aqui, cadê? Currículo Lattes. Quem não fez ou não conseguiu fazer? Eu. Eu quem? Vanessa? Pera lá, deixa eu fechar essas páginas aqui, tem muita coisa aberta. O que é importante vocês reforçarem, e eu reforço sempre isso em aula. O currículo Lattes vai fazer o cadastro uma única vez, tá? Então, é importante fazer com calma, ok? E preencher os dados de forma correta. Quem que falou que não conseguiu, por que não conseguiu? Hã? Abre o áudio aí e fala pra gente, por favor. O que aconteceu? Professor, eu ainda não tentei fazer ainda, porque tô com um monte de trabalho atrasado, aí eu tô fazendo os trabalhos para poder entregar pro professor. Aí eu ainda não tentei fazer, mas vou fazer. Tá, mas beleza, sem problemas. Quem tentou fazer e não conseguiu? Eu não fiz ainda porque eu tô fazendo o do CAPS e eu tô esperando a resposta que eles mandam no e-mail, mas até agora não vem a confirmação. Tá, o que eu tô querendo saber é o seguinte, quem tentou fazer e não conseguiu? Ninguém? Então tá, se surgir dificuldade na hora de fazer, é o que eu sempre aconselho, não tem como obrigar vocês a fazer. Façam o quanto antes, tá? É importante ter o currículo Lattes. Então, eu fiz lá no vídeo, talvez alguns não tenham assistido. Então, vejam bem lá, ó. Olha lá, vai aparecer aqui, ó. Tá aparecendo o site para vocês do currículo aí? Sim. Tá. Então, vocês vão ver lá no canto direito, como eu coloquei no vídeo anterior, tá escrito lá, ó, buscar currículo, tá? Então, vamos pensar que eu quero buscar o currículo de um professor que eu tenho interesse, ok? Vamos imaginar que esse professor seja o professor Matheus. Então, primeiramente, eu preciso saber o nome inteiro do professor, porque se eu não souber o nome inteiro, vão aparecer provavelmente, ainda mais se for um nome comum, vão aparecer vários Mateus, tá? Daí às vezes aparece 15 páginas
com o nome de Matheus. Então é importante saber exatamente o nome do professor que vocês querem pesquisar, tá? Aí, se você está na dúvida se ele é doutor ou não, você coloca as duas opções, ok? Essa parte de baixo aqui, eu nunca usei como filtro, mas você poderia colocar. Aqui, colocando essas duas opções, basicamente, eu vou até tirar o estrangeiro, basicamente você vai conseguir achar quem você quer, tá? Mas você poderia colocar até o país aqui, ó, Brasil. Nunca precisei mexer nisso. Todas as pessoas que eu procurei, eu achei, tá? Mas tem a opção de fazer uma busca mais detalhada. Pelo que eu tô vendo aqui, não tem nem Brasil aqui, ó. Ok? Então vamos lá, buscar. Ah lá, Matheus Amarante do Nascimento. Não apareceu a foto aqui ainda, beleza? Então eu vou clicar no nome dele. Opa, apareceu a foto do professor. Então esse é o professor que eu estou buscando. E aí eu vou clicar lá no canto direito, ó, abrir currículo. Tá certo? Abrir o currículo, aqui aparece a ficha inteira do professor, se ele alimentou o sistema, né, a plataforma Lattes, tudo que ele já fez em termos de formação, tanto profissional quanto acadêmica. E aí, aqui em cima vocês vão ver, ó, o nome do professor, né, o endereço para esse currículo Lattes. Então, no caso de vocês, se vocês forem preencher um documento que peça o endereço do currículo Lattes de vocês, vocês vão salvar, né, Ctrl+C, copiar isso aqui e colar lá na plataforma, lá no documento que vocês estão preenchendo, tá? E aí, aqui ó, aparece a última data que o professor alimentou o currículo dele. Como eu coloquei para vocês no vídeo, todas as vezes que eu faço alguma atividade e que seja possível incluir no currículo Lattes, para deixar registrado, porque se eu não incluo, é quase que a mesma coisa de eu não postar uma foto de um lugar que eu fui, que eu não tenho registrado. Então, quando a pessoa acessa o meu currículo, ela vai ver somente o que eu postei, somente o que eu coloquei no meu currículo. Então, se eu não alimento o meu currículo e não deixo nada de informação lá, ou deixo muito pouco, ou deixo desatualizado, é aquilo que as pessoas vão ver. Então, exemplo, vou pegar aqui ó, os projetos que o professor Matheus executa, projetos de extensão. Olha lá, então de 2018 a 2019, eu tive um projeto, que foi o projeto com as idosas. Projeto Unespar Viva Mais, Saúde do Idoso em Foco. Então aqui coloco lá a descrição do projeto, o que o projeto ia fazer, e assim por diante. E aí, baixando lá, tem outro projeto que eu participei quando eu fui aluno da Unopar, lá em Londrina. E assim por diante. Então, é importante sempre que você participar de alguma coisa, que você coloque essa informação no seu currículo. No começo, como vocês estão agora no primeiro ano, vocês têm poucas informações, muitas vezes, para colocar no sistema. Só que se vocês deixarem o tempo passar e as informações não forem sendo colocadas no currículo, dependendo do tanto de atividades que vocês fazem, eu escrevo o livro, eu escrevo artigo, eu participo de congresso, eu participo de curso de formação, por exemplo, ó, formação, né? Formação complementar. Os cursos que o professor faz, que o professor fez, né? Os cursos que vocês fizeram, se vocês não alimentam, só vão guardando certificados lá em uma gaveta na casa de vocês, quando abre uma oportunidade de uma bolsa, de uma viagem, de um intercâmbio, e essas oportunidades solicitam o currículo Lattes de vocês, o link para acesso, vocês vão ter que fazer tudo de última hora, preencher todas as informações de última hora. E é aí que, muitas vezes, as pessoas comem bola, preenchem alguma coisa errada e perdem ponto porque deixaram para a última hora. Então, o que eu sempre aconselho para os alunos, principalmente os alunos de primeiro ano, é que façam o preenchimento do currículo Lattes, já façam a inscrição, o cadastro, e conforme as coisas que vocês forem fazendo, vocês vão preenchendo no currículo de vocês. Quando estiver lá no terceiro, quarto ano, vai fazer
uma pós-graduação, vai fazer mestrado, vai fazer qualquer atividade profissional que tenha relação com a área, você já tem o teu cadastro, tudo que você fez até aquele momento já está na plataforma Lattes, então é uma maneira de você já ter tudo registrado sem deixar para a última hora. E uma vantagem legal do currículo Lattes é que você consegue entrar na opção aqui em cima de imprimir currículo, e você clica lá, você consegue imprimir todo o seu currículo, ó, tudo, tá? Tintim por tintim, ok? Todas as informações. E aí você pode imprimir realmente em uma impressora ou salvar como PDF. Você gera um arquivo PDF, ok? Para que isso? Isso se eu estiver buscando um professor. Se eu tiver no meu currículo, por exemplo, que é o caso aqui, eu fiz o meu login, coloquei a minha senha. Quando eu clico aqui, ó, imprimir currículo, em vez de aparecer impressora PDF, ele me dá opções como eu quero o meu currículo. Geralmente eu clico aqui, ó, completo. Sai tudo de tudo que eu já fiz, tá? Inclusive eu posso até colocar no idioma inglês. Ele dá essas duas opções, português ou inglês, ok? E aí, período. Qual período que eu quero? Todo o período, então desde quando eu comecei, tudo que eu tenho registrado, no meu caso, desde 1999, ou eu quero colocar um ano específico, por exemplo, quero colocar o ano de 2015 para hoje, dias atuais. Confirmar. Ele vai gerar uma página em que sai todo o meu currículo lá, ó, desde 2015. Então, eu tenho todas as minhas informações desde 2015, tá? Tá tudo aqui, ó. Principalmente o quê? Principalmente a produção. Então, se eu clicar aqui, ó, produções, vai aparecer só o que tem de 2015 para cá, tá certo? O currículo Lattes, gente, a gente não mata todas as curiosidades, todas as dúvidas em um dia só. Vocês podem ver que tem várias abas de preenchimento. Eu mandei um tutorial para vocês no grupo do WhatsApp, que informa passo a passo de como fazer as coisas, tá certo? É uma professora de uma universidade que criou aquele documento, e ela é quem fez o tutorial para ajudar as pessoas que querem fazer a alimentação do currículo Lattes, tá? Então vale a pena, com calma, abrir aquele tutorial e ir preenchendo e conhecendo os campos do currículo Lattes. Como eu disse, vocês, como estão no primeiro ano, basicamente não terão muita informação para colocar, o que não é um problema, vocês estão no primeiro ano. Mas vale a pena ter ele já pronto, porque conforme as coisas forem acontecendo, vocês vão alimentando com calma. Eu, particularmente, o que eu faço? Eu pego o meu certificado de qualquer coisa que eu fiz, eu tiro uma cópia do certificado, guardo o original e guardo a cópia. Por quê? Tem situações, tem editais, tem oportunidades que pedem o famoso currículo Lattes documentado. O que é isso? Eu imprimo, igual eu mostrei para vocês, o currículo Lattes, e aí eu preciso comprovar que aquela informação que eu inseri é verdadeira. Então, eu comprovo por meio do certificado. Eu não entrego os meus originais, obviamente. Os originais ficam sob meu poder, porque são os originais. Então, eu entrego sempre a cópia. Então, quando eu chego de um evento e tenho o certificado em mãos, eu vou lá e tiro uma cópia. Guardo a cópia junto com as outras cópias. Porque quando eu precisar entregar o currículo documentado, eu pego todas essas cópias de tudo que eu já fiz e anexo, encaderno e entrego. Então, vira uma apostila do meu currículo, tá certo? Então, como sugestão, vale a pena tirar um xerox de tudo que vocês tiverem em termos de certificado. Beleza? Dúvidas? Perguntas sobre o currículo Lattes? Não? Sim ou não, pessoal? Se vocês se manifestem aí. O professor, Pode falar. ali onde eles pedem o órgão emissor, ele não escreve inteiro? Oi?
sabe na hora de fazer o cadastro do currículo, Sei. pede o órgão emissor do RG, né? Que é a Uhum. Secretaria de Estado. Aí ele não escreve por completo? Se eu não me engano, você vai colocar a sigla SSP, Ah, sim. tá? Tá. Veja lá quantos caracteres cabe. Eu não lembro, faz muito tempo que eu fiz o meu. Mas geralmente, quando ele pede geralmente preenchimento, pede lá o órgão emissor, a sigla é SSP. Ele escreve Secretaria de Estado do Paraná. Ah, então tá. Obrigado, professor. Nada que isso. Mais alguma pergunta, pessoal? Não? Então, beleza. Então, vamos dar sequência no conteúdo da nossa aula, que nós estávamos falando, então, só para recapitular. Nós falávamos de programas de mestrado, programas de doutorado, a importância de se fazer pesquisa. Vocês fizeram a tarefa falar dos mitos e verdades, né? Responderam o que é pesquisa, o que vocês entendem por pesquisa, e aí eu mandei um vídeo dando feedback dessas informações, né? E aí, vem dentro da universidade, onde geralmente essas pesquisas acontecem. Eu sempre reforço a fala de que a pesquisa, que a gente sempre fala, dentro de uma universidade, no caso a nossa Unespar, às vezes a pessoa acha que para se tornar um pesquisador, ela precisa ter um QI de 200, ela precisa ter, eu sempre brinco, equipamentos da NASA, ela precisa ter um laboratório do Dexter, um laboratório cheio de microscópios, ela precisa trabalhar com ratos para fazer pesquisa, colher sangue, DNA, igual a gente assiste nos diferentes seriados, Netflix, e na prática percebe-se que não é nada disso. Pode ser isso? Pode, mas não necessariamente tem que ser isso, tá certo? Como eu dei o exemplo para vocês lá atrás, em um dos vídeos que eu enviei, a pesquisa, na verdade, ela é um levantamento que nós fazemos para responder a uma dúvida, para responder a uma pergunta. E aí eu dei vários exemplos. Um exemplo no vídeo da compra de mercado. Então, onde está mais barato o leite em pó? E aí você vai fazer uma pesquisa para poder efetuar a compra e para poder indicar para as pessoas, olha, pessoal, quem quiser comprar o leite em pó, o lugar mais barato é o mercado X ou Y ou Z. Na educação física, ou em qualquer área do conhecimento, na engenharia, na matemática, em qualquer área, a pesquisa acontece também da mesma forma, né? E quem geralmente dentro da universidade organiza essas pesquisas? Geralmente são os famosos grupos de pesquisa, os grupos de estudo. Então, dentro da Unespar, por exemplo, existem professores, no caso de vocês, do colegiado de educação física, ou mesmo em qualquer outro colegiado, que formam os famosos grupos de pesquisa para discutir conhecimento, para produzir conhecimento, né, e para trocar experiências, para trocar conhecimento, para trocar informações. Então, uma das coisas que a nossa disciplina trata e que vale a pena discutir é o famoso grupo de pesquisa. Vocês já ouviram falar de algum dentro da Unespar? Sim, Qual? é um GPAFIT. Tem Isso. outro. Tem outro. Aí não lembramos do outro, não. Então, tem o GPAFIT, que é o meu grupo de pesquisa, e tem o PAFID, que é o grupo do professor Sérgio. E também tem o grupo de estudo, que é o grupo da professora Meire, tá certo? Então, hoje, dentro do colegiado de educação física, vocês têm basicamente 3 grupos de estudo e de pesquisa que desenvolvem diferentes atividades. Então, o que é esse grupo de pesquisa, né? O que é o que é essa reunião de pessoas? O grupo de pesquisa, na verdade, nada mais é do que um grupo, o próprio nome diz,
de professores, porque pode ter mais do que um professor envolvido, e de alunos em diferentes graus. Aluno de primeiro, segundo, terceiro, quarto ano, de um determinado curso, ou de diferentes cursos, e alunos, quando a universidade tem, alunos de pós-graduação, alunos que estão fazendo mestrado, alunos que já fizeram mestrado, egressos que saíram da universidade, estão no mercado de trabalho e querem continuar estudando, querem continuar explorando o conhecimento naquela área específica, e alunos de doutorado, ou alunos que já são doutores, e professores. Por exemplo, hoje no meu grupo, no GPAFIT, que é o GPAFIT, que é Grupo de Estudo e Pesquisa em Aptidão Física e Treinamento, ele é um grupo que só tem eu hoje como professor, certo? Por quê? Porque o que a gente estuda lá dentro são temas, são trabalhos que nós desenvolvemos, que às vezes outros professores não têm tanto interesse, ou não têm afinidade com o assunto, né? O grupo do professor Sérgio só tem ele enquanto professor da universidade. Porém, nós temos um grupo que é da enfermagem, que é no MAP, que é um grupo que eles têm 5 ou 6 ou até mais professores que participam. E cada grupo tem a tua logística, que é o terceiro item que eu vou falar para vocês hoje, de como funciona. E aí eu vou dar exemplo de 2 grupos. O GPAFIT, que é o meu grupo, e o grupo do qual eu participei desde 2013, e hoje ainda participo, que é o GPMN, que é um grupo de pesquisa da Universidade Estadual de Londrina. Tá certo? Então, o que é esse grupo de pesquisa? Nada mais é do que um grupo de pessoas, como eu coloquei para vocês, de diferentes níveis, desde a graduação, formados, até doutores, pós-doutores, em que desenvolvem algumas atividades. E aí entra o segundo item. Quais são os objetivos desses grupos de pesquisa? Basicamente, produzir informação, produzir pesquisa e discutir pesquisa. Então, vocês têm na graduação todas as disciplinas das quais vocês participam ou deveriam participar. Tá certo? No contraturno de vocês, em horários que não são horários de aula ou horários de estágio, quem está, né, no terceiro, quarto ano, que precisam fazer estágio, geralmente ocorrem reuniões, que aí entra no terceiro item de como funciona, já vou falar disso, em que as pessoas se reúnem para discutir, por exemplo, o que está sendo discutido muito hoje, a famosa pandemia. Então, quais são as precauções em termos de exercício físico ou em termos de higiene pessoal que as pessoas precisam ter durante essa pandemia? E aí, esse grupo busca na literatura, como eu dei exemplo para vocês no Google Acadêmico, ou em qualquer outra base de dados, no periódicos CAPES, que eu mostrei para vocês em aulas anteriores, busca informações para discutir. Como vocês, por exemplo, fazem em sala de aula. Às vezes o professor não manda um texto para vocês abrirem para discussão. Então, um texto lá que fala sobre princípios do treinamento. E tem várias informações lá. E aí vocês vão discutir em sala, em grupo, o que o texto trata. Se concorda, se discorda, se isso acontece na prática profissional do educador físico, se não acontece, como acontece. A educação física escolar, como ela é, como ela deveria ser. Então, uma das tarefas, um dos objetivos de um grupo de pesquisa é discutir o conhecimento que já existe. Explorar essas informações, com o objetivo de melhorar a prática profissional. Então, você vai trocar ideias com pessoas do mesmo nível que você, que são alunos de graduação, com pessoas que estão no nível acima, que já se formaram, por exemplo, ou um pouco mais acima, pessoas que estão fazendo mestrado, já fizeram, ou estão fazendo doutorado, ou já fizeram, juntamente com um professor ou com professores que têm interesse naquele assunto, certo? Um segundo objetivo, não menos ou não mais importante, é desenvolver pesquisa, fazer ciência. Então, um TCC, por exemplo, quando um trabalho de conclusão de curso, quando aplicado de forma prática, fazer uma pesquisa,
ele é uma produção de pesquisa. Então, quando nós temos alunos dentro do grupo, desse grupo, que estão no 4º ano, por exemplo, ou estão no 2º ou no 3º ano, e já querem antecipar o trabalho de conclusão de curso, esse aluno, ou esses alunos, eles vão, se escolherem fazer um trabalho de campo, eles vão ter que desenvolver uma pesquisa. Então, nesse grupo de pesquisa, com essas pessoas, você vai ter condições, enquanto aluno, né, enquanto proponente do TCC, você vai ter condições de discutir dentro desse grupo as suas ideias, as pessoas vão opinar na tua proposta, no teu trabalho, e vão ajudar você a fazer a tua pesquisa. Então, o segundo objetivo de um grupo de pesquisa é desenvolver ciência. E ela pode ser uma ciência básica, uma ciência simples, e pode ser uma ciência mais sofisticada, uma ciência mais elaborada. Tudo vai depender de quem está no grupo, em termos de formação, as cabeças pensantes, e o que esse grupo estuda. O grupo não produz pesquisa, só consome pesquisa. Ok? Então não é um grupo de pesquisa, é um grupo de estudos. É um grupo de pesquisa. Então é um grupo que estuda, que discute conhecimento, como eu coloquei anteriormente, e também produz pesquisa, seja pesquisa simples ou uma pesquisa complexa, tá certo? A título de exemplo, no nosso grupo, ano passado, nós desenvolvemos uma pesquisa, por exemplo, com mulheres de meia idade e mulheres idosas. Nós fizemos uma intervenção, um trabalho com as idosas e mulheres de meia idade, com treinamento de HIIT e treinamento de musculação. Então, nós submetemos essas mulheres a um programa de treinamento durante alguns meses, para que elas fizessem o treinamento, e aí nós fizemos as avaliações nelas, desde a avaliação física até a avaliação de qualidade de vida, para verificar o impacto, o efeito desse programa de exercício, tá certo? Nós também já fizemos pesquisa com os universitários da Unespar sobre ansiedade e depressão. Então, nós aplicamos, né, o grupo aplicou um questionário de ansiedade e depressão em acadêmicos do nosso campus, para verificar como que estava o nível de ansiedade e depressão desses acadêmicos, tá certo? E aí, por aí vai. Depende do que o grupo estuda, tá certo? Então, basicamente, esses são os objetivos de um grupo de pesquisa, ok? Como funciona? Que é o terceiro item. Então, dentro desse terceiro ponto, como que funciona a operacionalização? Se esse grupo faz reuniões, se esse grupo executa projetos, se esse grupo discute ciência, então eu coloquei aqui como ensino-aprendizagem, e quais as vantagens e desvantagens de estar em um grupo de pesquisa, participar efetivamente de um grupo de pesquisa. Porque tem muita gente, às vezes, que pela euforia, pela vontade de falar, eu participo de um grupo, vai lá, se cadastra num grupo. E aí, quando esse grupo tem as tarefas, tem as rotinas, tem as atividades sendo desenvolvidas, esse ser humano nunca aparece, não ajuda, não contribui, não participa das discussões, não participa das reuniões, não lê o material solicitado pelo grupo. Aí de pouco adianta, porque você não está participando ativamente, você só tem um nome no grupo. Esse tipo de pessoa não é interessante para um grupo de pesquisa ou um grupo de estudo. O grupo de estudo e o grupo de pesquisa precisam de pessoas que realmente queiram discutir informação, aprender informação e produzir informação. Então, precisa de pessoas dinâmicas, precisa de pessoas que têm proativas, precisa de pessoas que têm interesse em estudar, né? Então, eu vou dar exemplo de 2 grupos, um do qual eu participo até hoje e do meu grupo, mas não significa que os grupos funcionam da mesma forma, tá certo? Antes de eu iniciar esse terceiro ponto, alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer algum comentário? Ou alguma pergunta para ajudar na minha fala a partir de agora? Se não quiser falar, pode mandar uma mensagem. O
Lucas disse aqui que não está conseguindo fazer o currículo. Qual que está sendo o problema, Lucas? Lembra que eu falei lá, às vezes, se o nome da mãe, o nome do pai está cadastrado na Receita Federal de forma diferente, às vezes dá pane, tá? Trava, eu vi já isso acontecer com alguns alunos. E aí tem que mandar e-mail para o CNPq pedindo solicitação, né, do que está acontecendo, tá certo? Graças a Deus eu não tive problema com o meu, quando eu fiz, mas isso pode acontecer. Então tá, então vamos continuar lá com a fala do grupo de pesquisa, tá certo? Então, gente, vou dar exemplo do grupo que eu tenho hoje na Unespar, que é o GEPAFIT. Como que funciona? E não é uma regra, tá? O nosso grupo, hoje, ele é composto por pesquisadores de fora da instituição, que são colegas meus de trabalho, pessoas que me auxiliam quando eu monto uma ideia, um projeto. Então, eu envio esse projeto para essas pessoas e peço opinião, palpites, comentários, né? Então, eu tenho pesquisadores, professores de outras instituições que, em dado momento do meu grupo, eles participam, eles colaboram, tá certo? Nós chamamos essas pessoas de colaboradores. E aí eu tenho, localmente, as pessoas que participam diariamente das atividades do grupo. Hoje, são basicamente, né, aluno de mestrado e aluno egresso e aluno de graduação, tá certo? O egresso é o aluno que se formou, mas quer continuar estudando. O aluno de mestrado é o aluno que eu oriento no programa de mestrado, o ENUEL. E os alunos de graduação são vocês, do primeiro, segundo, terceiro e quarto ano, tá? Como que funciona o meu grupo? Como é um grupo novo, nós ainda não conseguimos organizar sistematicamente e de forma frequente as reuniões, tá certo? Então, eu vou falar das reuniões como eu quero que elas aconteçam, muito próximas de como as reuniões aconteciam no grupo que eu participava da UEL, efetivamente. É uma reunião que acontece geralmente uma vez por semana, no período da tarde, que é geralmente o período que vocês não têm aula, ou o período da noite, tarde, final da tarde para noite, tá certo? Tudo depende da disponibilidade de horário de quem está no grupo. A gente sempre tenta atender a grande maioria, nem sempre é possível atender todo mundo. Em que, nesse grupo, nessa reunião, que pode ser uma reunião de 2 horas, uma reunião de 1 hora, uma reunião de até 4 horas, desse período, tudo vai depender do que tem de informação para ser discutida. Nessas reuniões, semanalmente, ou a cada 15 dias, ou uma vez por mês, o meu objetivo com o grupo é que seja, pelo menos, uma vez a cada 15 dias, talvez mais para frente seja uma reunião semanal, é um momento em que todos do grupo sentam para discutir ciência. Então, nós discutimos artigos, nós discutimos capítulos de livro, nós discutimos informações referentes ao que nós estudamos, certo? Então, por exemplo, amanhã tem reunião do nosso grupo. Então, quarta-feira à tarde tem reunião. E aí eu mando um material de leitura para vocês. Artigo, capítulo de livro, qualquer tipo de informação científica. E aí na reunião, nós vamos estipular, por exemplo, 1 hora para abrir para discussão. Então as pessoas vão discutir sobre aquele assunto. Pode ser uma discussão direcionada, em que as pessoas já vão com perguntas, já vão com comentários feitos, ou o próprio professor, no caso eu, faço as perguntas para saber, olha, o que você entendeu disso? O que você entendeu sobre o que é pandemia? O que você entendeu sobre quais são os desfechos, quais são os sintomas da Covid? Para discutir isso em reunião, certo? Isso pode ser uma parte da reunião. Ou discutir projetos. Hoje nós estamos com o projeto da terceira idade. Hoje nós estamos com o projeto do PIBID, por exemplo, ou do PIBEX, ou do Iniciação Científica. Então nós vamos discutir como é que esse projeto vai acontecer. Quem vai participar? Então nós abrimos lá uma planilha com horários de execução do projeto. O projeto vai acontecer segunda, quartas e sextas, no período da tarde, das 2 às 4. Quem vai poder auxiliar? Mariana, Flávia, Ricardo,
Lucas, Natália, quando você pode? Então, nós vamos organizar as atividades, tá certo? Então, nós discutimos os projetos. Quem vai fazer a avaliação física X? Avaliação física Y? Quem vai ficar responsável? Tem avaliação física envolvida? Tem. Quem sabe fazer? Ah, ninguém no grupo sabe fazer. Então, quem sabe? O professor sabe? Ou um egresso, um aluno de mestrado sabe? Então, nós vamos pegar uma parte dessa reunião para essa pessoa que sabe, que domina aquela ferramenta de avaliação, ensinar os alunos a fazerem aquela avaliação. Capacitar as pessoas para trabalhar, tá certo? Ah, o projeto vai envolver o treinamento de HIIT. Opa, ninguém sabe como funciona. Então, nós vamos lá na quadra, lá no espaço do CAC, fazer um treinamento de HIIT, para as pessoas aprenderem como funciona o treinamento de HIIT. Ah, tem que colocar frequencímetro, tem que mexer num aplicativo no tablet, tem que mexer num aplicativo instalado no computador. Então, nós vamos ensinar o grupo como fazer. Ah, tem ficha de treinamento, então papel impresso, quem vai preencher, como preencher. Tudo que tem pertinente aos projetos é trabalhado, é discutido, é treinado, é ensinado na reunião, nessas diferentes reuniões. Então, quanto mais atividades o grupo desenvolve, mais trabalho tem, certo? Vai ter um congresso em Londrina, vai ter um congresso em São Paulo, vai ter um congresso em Maringá. Quem quer participar? As pessoas vão se manifestando. Beleza. Como que nós vamos fazer? Ah, nós vamos de carro. Então, quem vai? Nós vamos de ônibus. Quem vai? Quanto é a passagem? Então, a gente tira um horário para fazer busca de valores de passagem. Ou vai ficar onde? Hospedagem. Como é que vai ser a configuração dos quartos? Quem vai? Quem não vai? Quanto vai ficar? Então, todas essas informações, desde o preparo de uma viagem para um evento, até a execução de um projeto, é discutido nessas reuniões. Ah, vou apresentar um trabalho no Congresso em São Paulo. Opa, vai apresentar? Então tem que ter o material no PowerPoint, por exemplo, para apresentar. Então, antes de ir lá para o Congresso e correr o risco de fazer feio lá na frente, a Natália, por exemplo, vai apresentar o trabalho dela para nós no grupo e nós vamos fazer o papel de avaliador. Fazer perguntas, fazer críticas, apontar onde tem erro. Ó, tá escrito errado lá, o E tem acento. Tudo que você imaginar para melhorar o trabalho da Natália, para a hora que ela for para o Congresso, ela fazer uma boa apresentação. Tá certo? O Lucas quer apresentar um projeto para executar na escola dele lá com um estágio. Beleza? Então, apresenta aqui para a gente, Lucas. A gente faz a crítica, faz as perguntas, que possivelmente alguém vai fazer lá para você melhorar o seu material e mais bem preparado. Tá certo? Nós vamos discutir hoje sobre a musculação na terceira idade. Então, a gente manda material para vocês lerem previamente e na reunião vocês vão discutir, nós vamos discutir aquele material. Tem o TCC da Natália. O que a Natália pensa em fazer? A Natália quer estudar escolar. Então, ela vai estudar o desenvolvimento da dança na escola. Beleza, Natália? Então, é o seguinte, manda o seu projeto para a gente vai ler, o grupo todo, cada um vai se comprometer a ler, e aí na reunião, naquele dia, você vai apresentar o seu projeto, e nós vamos fazer perguntas, nós vamos tirar dúvidas, nós vamos dar sugestões, nós vamos fazer críticas. Então, nesse emaranhado todo de atividades, nós vamos ajudar o Lucas, ou a Natália, ou aquela pessoa que está apresentando, a melhorar o material. Para quê? Para que ela faça um trabalho, ou ele faça um trabalho bom, para que ele não perca tempo em fazer um trabalho ruim e depois ser um trabalho criticado, ser um trabalho reprovado, tá certo? Então, dessas atividades, é o que geralmente nós fazemos dentro de um grupo de estudo e de pesquisa, quando tem pesquisa, dentro dessas reuniões, ok? Que podem ser, como eu coloquei, reuniões semanais, quinzenais ou mensais, né? Esse grupo que eu participei na UEL, ele sempre teve reuniões semanais, todas as quintas-feiras, das 2 às 6 da tarde. É uma maratona de reunião, toda quinta-feira. Sagrado. Então, aqueles que participavam do grupo,
já sabiam, quinta-feira à tarde não posso marcar nada, né, a não ser quando realmente precisar, médico, essas coisas, mas caso contrário, quinta-feira é o compromisso que eu tenho com o grupo, que eu participo, ok? Então, isso em relação às reuniões. Em relação aos projetos, como eu coloquei, o Lucas está fazendo TCC, ou vai fazer o TCC. Então, ele vai desenvolver um projeto nas escolas. Se ele participa do grupo, ele pode solicitar, dentro das condições dos participantes do grupo, ele pode solicitar que o grupo o auxilie na intervenção, nos treinamentos, nas avaliações, todas as ações que fizerem parte do projeto dele, tá certo? O professor Matheus ganhou um edital com bolsa do PIBEX, que é o projeto de extensão. Então, o professor Matheus vai abrir um programa de treinamento de lutas na universidade. E aí, eu preciso de gente para trabalhar nesse projeto. Então, o grupo vai participar, né, dentro das suas condições de horários, na execução daquele projeto. Nós vamos fazer avaliação física nessas crianças que vão participar das lutas, ou nesses adolescentes. Quem vai fazer? A Natália vai ficar responsável por verificar peso. O Lucas vai ficar responsável por verificar a estatura. O Daniel vai ficar responsável por verificar a pressão arterial. Dentro do nosso grupo, nós temos equipamentos de avaliação física e o curso de educação física também tem equipamentos. Então, tudo que tiver de material disponível, o grupo vai aprender a manusear. Por exemplo, aí hoje, quem de vocês sabe mexer em um aparelho de pressão arterial? Quem já mexeu? Eletrônico conta, professor? Porque eu tenho eletrônico. Oi? Eletrônico conta? Aqui em Eu? casa tem um eletrônico. Qualquer um. Eu sei mexer. Põe no braço lá, liga. Então, tem gente que não sabe. Então, no grupo, vai aprender. E aí, se o Lucas é o cara que mais sabe mexer, sabe manusear o equipamento, tem habilidade de equipamento, então, o Lucas vai ficar responsável por fazer todas as avaliações de pressão arterial. E aí, o Lucas vai ficar responsável por treinar alguém dentro do grupo para também saber fazer. Porque se o Lucas desistir do grupo, ou mudar de cidade, precisa ter alguém treinado para fazer a tarefa que o Lucas fazia. Então, aí eu já estou entrando nas vantagens de participar de um grupo. Você aprende a mexer em equipamento, você aprende a lidar com pessoas por conta dos projetos que ocorrem, você discute ciência, você absorve conhecimento, você aprende na prática coisas que às vezes na teoria é linda, mas na prática não funciona daquele jeito. Então, você aprende a montar material de apresentação no PowerPoint, por exemplo. Dentro do grupo, tem pessoas que manjam, por exemplo, de fazer banner para divulgação, folder de divulgação. Então, dentro das reuniões, a gente solicita, por exemplo, o Lucas manja. Então, o Lucas vai dar uma capacitação para a gente, a custo zero, às vezes tem que pagar curso para fazer, a custo zero, como fazer esse banner. Então, o Lucas vai tirar um horário lá da nossa reunião para ensinar. Por exemplo, planilhas no Excel. Quem manja de planilha aqui no Excel? Quem sabe fazer planilha no Excel? Eu sei um pouco. Então, um pouco, né? Tem alguns que sabem mais, tem outros que sabem menos, tem gente que não sabe nada, né? Então, quem manja? O Lucas manja. Então, o Lucas vai dar um treinamento para a gente de planilha. Desde como abrir a planilha, que parece para alguns uma tarefa muito simples e para outros uma atividade totalmente estranha, nova, até preencher. Como que preenche uma planilha com informações? Outro exemplo, quem manja de Google Forms? A Natália. Então, a Natália vai ensinar para a gente. Tudo em termos de habilidade que cada um de vocês tem dentro do grupo podem ser compartilhados com os demais. Então, a todo momento, quem participa de um grupo que tem essa característica que eu estou descrevendo, de atividades, vai sair da universidade, com certeza, mais capacitado, melhor do que quando entrou. Então,
Essas são as tremendas vantagens, entre outras, que acontecem dentro de um grupo, que você tem condições de participar. E só acontece se você estiver participando de um grupo. Vocês já viram algum professor do nada, lá no CAC, ou em qualquer sala, chegar e falar para vocês, hoje eu vou ensinar a mexer no Excel. Hoje tem um projeto aqui, eu preciso de voluntários. Raramente isso acontece. Porque geralmente essas ações, essas atividades, elas vêm de um grupo de pesquisa, de um grupo de estudo. A professora Meire, por exemplo, tem o grupo dela, que semanalmente, se eu não me engano, eles se reúnem para discutir informação, para elaborar planos, para elaborar ações. O professor Sérgio, a mesma forma. Eu, a mesma forma. Então, é um momento que se você, enquanto graduação, não aproveitar, muitas vezes lá na frente, você vai se arrepender. E eu falo isso não pensando naquele aluno que quer fazer mestrado, doutorado. Em qualquer aluno. O aluno que vai trabalhar na escola. Sai da graduação e vai para a escola. Não sabe montar um PowerPoint. Não sabe montar uma planilha no Excel para colocar as notas dos alunos, fazer as avaliações, colocar os valores das notas. Não sabe usar uma balança para pesar os alunos e fazer a conta do índice de massa corporal. Tem lá, às vezes, na escola, equipamento de pressão, não sabe mexer. Não sabe montar um material no PowerPoint para fazer apresentação em reunião de professor. Eu estou dando exemplos de coisas relativamente simples, mas que muitas vezes as pessoas não sabem fazer. Então, no grupo de estudo e pesquisa, em grupos que têm essa conotação, trabalha com essas ações, você tem condições de desenvolver essas habilidades, de aprender essas habilidades, certo? Que vão te ajudar profissionalmente, vão fazer de você um melhor profissional, um profissional mais capacitado. Desvantagens de um grupo de pesquisa, de participar de um grupo de pesquisa. Eu coloquei lá como desvantagens, mas na verdade eu não vejo desvantagens. Eu não conheço desvantagens. Tá aparecendo para vocês aqui, né? Como funciona e tudo mais. Eu não vejo desvantagens, porque quem pode me dizer quais são as desvantagens? Alguém pode me dizer qual desvantagem que existe de participar de um grupo? Ah, professor, eu tenho que disponibilizar tempo para participar. Tudo bem. Se for pensar em tempo seu, você podia estar dormindo, podia estar trabalhando, podia estar com a família, com o filho, fazendo qualquer outra coisa, talvez seja uma desvantagem. O que eu não enxergo como desvantagem. Porque você vai doar um período do seu tempo, durante a semana, para estar aprendendo tudo isso que eu coloquei para vocês. Certo? Então, particularmente, eu não vejo desvantagem. Um aspecto importante a ser abordado dentro de um grupo de pesquisa. E aí eu torno a dizer, especificamente do meu grupo de pesquisa, tá certo? Hoje nós temos um laboratório do envelhecimento, tá? Então, hoje na universidade tem um espaço onde eu consigo ofertar para os meus alunos do grupo de pesquisa, que geralmente é a sala lá do CAC onde eu fico, né? Para que, acho que vocês não chegaram a conhecer, né? Porque vocês estão no primeiro ano e infelizmente vocês tiveram aí a condição da pandemia. Mas lá dentro do CAC, vocês chegaram a conhecer o CAC, pessoal? Na aula não, mas eu já fui lá já. Vocês já foram lá, né? Lá dia de chuva. Então, o CAC chama CAC, né? O CAC, Centro de Atividades Corporais. Lá tem várias salas. E uma das salas eu solicitei ao colegiado para transformar em um laboratório de avaliação, tá certo? Então, hoje é um laboratório do envelhecimento. Mas como a gente tem eu tenho um grupo de pesquisa, eu acabei alocando o grupo lá. Então, é lá que acontecem as nossas reuniões, é lá que eu consegui alguns computadores para deixar à disposição do grupo de pesquisa. Então, vamos supor que o Lucas seja do grupo, tá certo? Uma das ações, uma das tarefas que ele tem semanalmente é disponibilizar um ou alguns períodos do dia, da semana, para fazer permanência no laboratório. O que é essa permanência? Vamos supor que o Lucas tenha disponível segunda, terça e sexta, à tarde, da 1h30 às 5 horas. Então, o Lucas vai ficar segunda, terças e sextas, nesse horário, lá no laboratório. Para quê? Para ajudar a organizar o laboratório, para ajudar a limpar o laboratório, se for o caso, para ajudar a digitar dado nas planilhas que ele vai aprender a utilizar, para organizar os equipamentos
que vão ser utilizados em um projeto no dia seguinte, para, se ele precisar fazer um trabalho da graduação, ele tem um computador e a internet à disposição. Então, tudo que diz respeito à formação do Lucas, ele vai poder fazer nesse horário de permanência lá no laboratório. Então, é um espaço em que alguns grupos de pesquisa, no caso meu, conseguem, dentro da universidade, para oferecer para os alunos que participam do grupo, como se fosse um QG, um quartel-general ali, onde o aluno tem condições de fazer a permanência. Todo grupo tem isso, ou exige isso? Não. Tem grupo que só faz a reunião quinzenal, semanal, ponto final. Aonde? Não, em uma sala disponível. Hoje está disponível a sala lá no CAC, vamos lá. Hoje está disponível a sala no pavilhão C, vamos lá. Vai ser aqui no gramado, uma reunião vai ser nova. Aí cada coordenador de grupo vai ter a tua conduta, tá? Eu, particularmente, optei por ter um QG, por ter um laboratório, onde eu coloco os equipamentos, onde eu coloco os alunos, onde eu coloco o computador e também onde eu fico, na universidade, tá certo? Mas não é uma obrigação de um grupo de pesquisa, tá? Mas é um espaço agradável, é um espaço onde o aluno consegue fazer a permanência, estudar, consegue fazer as atividades do grupo, né? Porque também é ruim eu cobrar eu vejo isso, professor Matheus, eu cobro uma tarefa do Lucas, mas eu não dou condições para ele fazer. Então, eu entendo um local, eu posso cobrar do Lucas que ele faça uma pesquisa na internet. Se ele falar para mim assim, eu não tenho computador, professor, eu não tenho internet. Opa, eu tenho um espaço para você utilizar. Então, você já não tem mais essa desculpa. Eu preciso montar um documento no PowerPoint. Eu não tenho computador, professor. Eu tenho computador disponível para você. Qual horário que você vai ficar no laboratório? Então, faça a tua apresentação, tá certo? Então, eu particularmente, criei condições desse laboratório para que os alunos que participam do grupo tenham condições de executar as ações do grupo sem maiores dificuldades, tá certo? Alguma pergunta? Vamos continuar lá, então. Então, continuando, né? Então, essas são os 3 pontos do grupo. Quando vocês participam efetivamente de um grupo que está cadastrado no CNPq, existe uma página, que é essa daqui, ó, que é o diretório online dos grupos de pesquisa, tá certo? Então, quando vocês vão lá na página do CNPq, que eu vou entrar aqui agora, cadê? Aqui. Espera lá. Então, quando eu vou na página do CNPq, eu já vou digitar aqui, ó, CNPq, diretório, tá? Já tá aqui, porque como eu mexo bastante, aparece já. Consultar grupos de pesquisa. Buscar grupos. Então, eu vou buscar o grupo do professor Matheus. Ouvi falar e tal, então eu quero ver que grupo que é esse. Então, eu vou criar lá, GEPAFIT. Coloco a sigla e clico em pesquisar. Olha lá. Grupo de estudo e pesquisa em aptidão física e treinamento. Onde que é? Da Unespar. Quem que é o líder? Professor Matheus. Beleza. Então, eu achei o grupo. Vou clicar lá para ver. Cliquei. Olha lá, sai uma descrição do que é esse grupo. É um grupo que está certificado, então está funcionando. Começou em 2018. Quem é o líder? Professor Matheus. Qual é a área que predomina? Ciência, saúde, educação física. E onde ocorre? Né? Que instituição que é? Na Unespar. Beleza. Endereço e tudo mais. E aí, contato. Eu quero entrar em contato com o professor. No caso, você já tem um contato, porque vocês são da Unespar. Mas vamos imaginar que você não fosse. E aí tem lá o website, porque nós criamos. Então, eu clico lá em website. Vamos ver o que esse grupo faz. Como que é a parte de mídia, né, de divulgação social desse grupo. Então, eu vou cliquei lá e vou abrir. Espero que a internet contribua. Então, o grupo, legal, o grupo tem uma página na internet, tá certo? Precisa, particularmente, ser mais alimentada com frequência. Né? Mas por conta dessa pandemia, a gente não tem conseguido alimentar diariamente. Então, o grupo tem visibilidade, por exemplo,
online. E aí aqui a gente poderia colocar todas as atividades que a gente vem fazendo. Então, em fotos, a gente colocaria tudo o que está acontecendo. Por exemplo, essa foto aqui, ó, é uma foto de confraternização de fim de ano com as mulheres de meia-idade idosa que participaram do projeto com a gente lá. Então, se você é do grupo, você vai aparecer na foto. Você vai ver as atividades que o grupo está fazendo. Tá certo? Então, lá, aqui, ó, quais são as linhas de pesquisa do grupo? Hoje nós estudamos respostas agudas e crônicas a diferentes programas de exercícios físicos e aqui testes, medidas e avaliação. Quem são as pessoas que participam do grupo? Se você está cadastrado no grupo, como eu coloquei para vocês lá, ó, eu tenho professores de outras instituições, doutores, mestres e alunos que são formados já, né? Já acabaram a graduação, e os estudantes que hoje participam do meu grupo, tá certo? Então, se você participa, teu nome vai estar aqui. E aí, ó, por exemplo, quero pegar o currículo da Mariana, currículo Lattes, ó, Mariana tem currículo Lattes, porque quem está no meu grupo eu exijo que tenha currículo Lattes, precisa ter. Então eu clico lá, ó, opa, vai sair o currículo da Mariana já, quer ver? Olha lá, quem é a Mariana? É aluna de 4º ano, e aqui está o grupo dela, está o currículo dela, tá certo? O que ela faz? Ah, está fazendo graduação, fez ensino médio no Colégio Estadual Paredes do Norte, produção bibliográfica, ó, não tem nada. Por quê? Porque ela não tem nada publicado. Então, quando ela tiver, ela vai colocar produções, ó, trabalhos publicados em anais de congresso. A Mariana está me devendo, ela não colocou no currículo dela. Ela tem trabalho publicado, ela participou de congresso. Ela foi comigo, inclusive, e com outros alunos, para São Paulo. Então, ela agora aqui, ó, já vou puxar a orelha dela essa semana. Por quê? Porque ela não alimentou o currículo dela, tá certo? O Rodrigo, que é meu aluno de mestrado hoje, vamos ver lá o que ele faz, se ele está alimentando. Senão vai levar puxão de orelha também. Vamos lá. Rodrigo. Vamos ver o que ele tem de informação. Produção. Ó, artigos completos. Vamos ver se ele tem alguma coisa. Ó, pode ver que já está mais cheio o currículo dele, ó. Ele alimentou o sistema, ele colocou um currículo, um artigo que ele tem comigo e mais com outros autores para sair. Artigo aceito para publicação. Vamos ver a data que ele atualizou o currículo. 1/10/2019. Faz tempo. Ele precisa atualizar o currículo dele, porque ele tem mais informação para colocar. Vamos ver Pode falar. Rodrigo foi meu professor, hein? Oi? Rodrigo foi meu professor. Então, vai levar pro chão de orelha, porque tá com o currículo atrasado. Vamos ver outra aqui, ó. Tá? E eu tô fazendo uma brincadeira com vocês aqui, tá? Um exercício de pesquisa aqui. Vamos ver o Igor. O Igor é um cara que eu confio, hein? É um cara ligado. Vamos ver se ele atualizou o currículo dele. Ó, 27/4/2020, já tá melhor. Tá certo? É ex-aluno lá nosso, da Unespar. Vamos ver se ele colocou os resumos. Ó, projeto de extensão, Universidade em Dança, tá certo? Aqui, ó, aqui isso que eu queria. Estão vendo aqui, ó? Resumos publicados em anais de congresso. O Igor participou desse simpósio internacional que acontece em São Paulo. 2018 ele foi, e só 2018, 2019 ele não foi, tá certo? Deixa eu ver, deixa eu confirmar. Não, 2019 ele foi. Ele tem que atualizar. Tá desatualizado, ele tem que colocar aqui. Mas, ó, ele já colocou o artigo publicado que ele tem, ó. Tá aqui, ó. Tá certo? Então, tá ligadão, tá antenado. Então, quando você tá em um grupo de pesquisa, você, né, teu nome vai aparecer aqui, e as pessoas, se quiserem saber quem é você, eles vão entrar aqui e ver, tá? Ou, olha lá, o Igor, ó, o espelho. Então, aqui é um resumo do que quem é o Igor, tá certo? Ó, ele participa do PAFIT também, do professor Sérgio, ok? Quais linhas de pesquisa ele atua? Então, aqui, gente, é o raio-x da pessoa, é o perfil de trabalho da pessoa. Então, é extremamente importante, quando você participa de um grupo, que você esteja antenado. Você imagina o seguinte, você quer jogar bola, você quer ser um atleta de futebol, mas você não treina? Como que pode?
Tirando o Romário, que não treinava, era, né, Miguel, são poucos que se dão bem se não treinarem, concordam? Então, se você quer ser um pesquisador, se você quer ser uma pessoa atualizada em informação, vale muito a pena participar de um grupo de estudo e de um grupo de pesquisa. Por quê? Por tudo isso que eu estou colocando. Você vai ter cadastro em um grupo, você vai participar de discussões importantes sobre aqueles assuntos que o grupo estuda, você vai ter condições de ter apoio de colegas para fazer o teu TCC, você vai aprender a manusear diferentes equipamentos, você vai aprender a lidar com pessoas, dependendo dos projetos que forem, com idoso, com cadeirante, com atleta, com criança, com adolescente. Se você é um bom professor de lutas, você vai poder aplicar a tua habilidade em um projeto de intervenção na universidade, entre vários outros aspectos que eu já comentei anteriormente. Então, eu só vejo que há muitas vantagens em participar de um grupo de pesquisa, tá certo? E esse é um dos assuntos que vale a pena trazer na disciplina de metodologia, principalmente porque é uma disciplina que ocorre no primeiro ano, em que vocês estão ainda crus em termos de formação, e que é normal. E eu falo isso porque eu fiz a minha graduação em Ciência do Esporte 2000 a 2003, e eu só fui conhecer um grupo de pesquisa no final de 2003, no meio de 2003 para frente. Demorei bastante, e hoje eu me arrependo de não ter ficado ligado e nem saber, de ninguém ter me orientado nisso. Porque se eu tivesse ficado antes, talvez hoje eu estivesse um pouquinho melhor, um pouquinho mais diferenciado, um pouquinho mais de formação, uma formação de melhor qualidade. Então, vale a pena ficar antenado, ir lá, pelo menos, conhecer os grupos, esses 3 que eu comentei com vocês, para ver como é que funciona. Claro, não agora, porque nós estamos em pandemia. Apesar do meu grupo estar trabalhando online, nós estamos tentando trabalhar algumas atividades mesmo de forma online, o grosso das atividades não está acontecendo por conta da pandemia. Exemplo, as reuniões. Nós fizemos uma reunião ontem, online, para discutir algumas coisas, mas totalmente diferente da realidade presencial, tá certo? Mas quando retornarmos à normalidade, vale a pena vocês baterem na porta desses professores que têm grupo de pesquisa, para saber como é que funciona, saber o que vocês podem fazer, vocês podem participar. Se não gostar, pelo menos do meu grupo, por exemplo, professor, não é muito o que eu quero, não é minha praia, achei que fosse outra coisa, né? Pela fala do senhor e o dia a dia é diferente, a porta de entrada tem que ser a porta de saída, né? Pelo menos é assim que eu costumo trabalhar. Então, não deu para você? Não deu para você, não tem problema. Deu, professor, gostei, quero cair de cabeça, é isso que eu quero, puxa, que bacana, estou motivado, beleza. Até hoje, eu participo do mesmo grupo, porque eu me sinto extremamente motivado em participar. Eu aprendo, eu discuto informação, eu crio novos parceiros, eu tenho novos parceiros, mantenho os parceiros antigos que eu obtive nesse grupo. Então, são só vantagens, tá certo? Então, vale a pena se envolver em grupo de pesquisa. Principalmente porque são grupos, são locais onde vai se desenvolver pesquisa, que é o que basicamente a nossa disciplina trata. Perguntas, dúvidas, curiosidades? Vamos lá, gente. Participem. Alguém? Hã? Professor, na questão que se eu querer desenvolver uma pesquisa, obrigatoriamente eu tenho que entrar em um grupo? Não. Você pode fazer uma pesquisa sozinho. O ideal é que tenha um professor, seja ele de um grupo ou não. Tenha ele um grupo de pesquisa ou não. Por exemplo, TCC, geralmente as pessoas fazem uma pesquisa. Não necessariamente é um professor que tem grupo de pesquisa. Como eu falei para vocês, no nosso colegiado hoje, nós somos em 12 atualmente. Somente 3 professores têm grupo de pesquisa. Grupo de estudo e pesquisa. Certo? Então não é uma obrigação. É isso que você queria saber? É isso mesmo. Obrigado, professor. Não.
Eu tenho interesse em estudar. Vou dar um exemplo que está acontecendo. A pandemia. Eu sei que o professor Matheus gosta de estudar esse assunto, ou está estudando, e manja de fazer questionário do Google Forms. Professor, o que você está fazendo? Eu tenho interesse nisso, nisso, aquilo e tal. Como que eu posso começar? Mesmo que o professor Matheus não tenha grupo de pesquisa, pode fazer pesquisa com ele, não tem problema algum. Tá? E é assim para qualquer outra ideia. Mais alguém? Alguma pergunta? Pra, tipo assim, você querer participar, tem algum processo de selecionar vagas limitadas num grupo? Depende do grupo. Tem grupo, por ser um grupo, às vezes, já consolidado, um grupo antigo, em que tem vários participantes, por exemplo, o líder do grupo, ele pode criar um processo de seleção, até para filtrar os participantes. Nesse grupo, por exemplo, da UEL, o GPMN, vou escrever a sigla aqui para vocês buscarem depois, se quiserem. Aqui não saiu ainda. GPMN. Tá? Busquem lá no diretório depois. Digitem lá depois na internet. Diretório CNPq, de grupos de pesquisa. Tá? Vocês vão achar a página do CNPq para buscar os grupos, ok? Tem, nesse grupo, por exemplo, teve uma época que teve processo de seleção. Chegou a aparecer quase 200 candidatos inscritos para participar. Não dá para ter 200 pessoas num grupo, né? Não é que não dá. Eu aprendi ao longo da vida que qualidade não anda com quantidade. Então, infelizmente, não dá para atender todo mundo. Então, teve que criar um processo de seleção. No meu grupo, por exemplo, o que eu peço? Comprometimento. Interesse. Quer participar? Venha conhecer. Passa um período aqui com a gente. 1 mês, 15 dias, 2 meses. Vem ver o que a gente faz. Gostou? Gostei, professor. Beleza, não é só gostar. Dentro do processo, foi solicitado uma tarefa para você, ou tarefas. Você fez? Se comprometeu? Executou certinho? Beleza, olha, o cara tem interesse e está mostrando que está interessado. Opa, bora, trabalhar com a gente. Não está perdendo interesse e tal, não tem problema. Boa viagem, vá com Deus. Vou lá no diretório do CNPq e descadastro a pessoa, simples assim. Não é um problema. Nossa, fui mandado embora do grupo. Não, não quero, não quero. Para mim, a porta de entrada tem que ser a porta de saída. A pessoa não está interessada, perdeu o interesse, não era aquilo que ela imaginava. Cara, saudações, toca a vida em frente. Você tem que buscar o que é bom para você. Se é bom para você o grupo, o meu grupo, joia. Está correspondendo às atividades, está sendo responsável, comprometido, solidário com o grupo, vai ficar o tempo que você quiser no grupo. Não dá mais, não é o que eu queria e tal. Beleza, cara. Bola para frente. Continuamos amigos. Se precisar de mim, estou à disposição. Siga em frente. Tá? Geralmente é assim em qualquer grupo. Não deu mais, o professor arrumou um emprego, não consigo mais participar, não tenho horário, casei, mudei, enfim, né? Diferentes justificativas, sem problemas. Para mim, o importante é ser transparente. Não quero participar mais, não gostei, enfim, professor, não quero entrar em detalhes. Beleza, cara, sem problemas. Mais alguma pergunta aí? Não? Então, beleza. Vamos encerrar nossa aula e vou deixar uma atividade para vocês para a próxima aula, tá certo? Então, só para recapitular, nós falamos de mitos, verdades, conhecimento comum versus científico, sobre o que é pesquisa, falamos sobre os diferentes órgãos de fomento que trabalham, que ajudam, que auxiliam a pesquisa no país, CAPES, CNPq, Fundação Araucária, falamos sobre grupo de pesquisa, hoje, falamos sobre iniciação científica, tá certo? Tudo para chegar no produto final. Os grupos de pesquisa se organizam, produzem ciência, e essa ciência ela é divulgada por meio do quê? Quem pode me dizer? São 2 palavrinhas. Ou só uma?
Qual que é o produto final da pesquisa? O resultado? O resultado. Esqueci. Tenta lá, melhora. Qual que é o produto final? Fiz uma pesquisa. Como que eu faço para as pessoas saberem dessa pesquisa? A publicação de um artigo? Exatamente. Tá? Então, a tarefa para vocês é o artigo científico. Por isso que eu falei duas palavras, artigo científico. Tá? O artigo. Eu escrevi um artigo, por exemplo, para uma revista Isto É, para uma revista, né, cultural, uma revista política. É um artigo. Eu posso escrever um artigo, tá certo? Para escrever um artigo científico, que muda? Geralmente ele é publicado em revistas da nossa área, em revistas que tenham relação com a nossa área. E aí tem um monte de revista, um monte, tá certo? Então qual que é a tarefa de vocês? Busquem na internet revistas científicas da educação, que tenham relação ou sejam da educação física. Eu poderia falar para vocês, tem A, B, C, D, E, mas não é, eu quero que vocês busquem. Para a próxima aula, falar para... vamos ver os nomes aqui. Jean, que revista que você encontrou da educação física? Aí ele vai falar, revista tal, professor. Beleza. Não é da educação física. Comeu bola, Jean. Tá bom. Jonathan, que revista que você buscou? Não precisa ser só uma. Pode ser mais de uma. Pelo menos uma. Tá certo? Revista... Beleza. Essa revista é da educação física. É da área da educação física. Ou publica trabalhos, artigos científicos da área da educação física. Beleza. E assim por diante. Então, pelo menos, nós vamos ter aí, pelo número de alunos que têm participado, pelo menos umas 10 a 12 revistas. Tá certo? E aí... Professor, Oi. foi assim, eu sou da área do atletismo, eu sou atleta. E a Confederação do Atletismo, recentemente tinha lançado meio que um diáriozinho assim sobre os atletas, sobre como tá ocorrendo as coisas. Essa revista contaria também para o meio da educação física? Só se ela é uma revista científica, senão não. Eu acredito que não. Tá? Eu vou dar um exemplo de uma revista que não vai valer para vocês utilizarem para a próxima aula. Tá certo? Vou dar o nome de uma revista em inglês. Ela chama Journal of Strength and Conditioning Research. Eu vou escrever aqui para vocês como é que é o nome dela. Tá certo? A sigla dela é JSCR. Então é Journal of Strength and Conditioning Research. Essa é uma revista que publica artigos na área de treinamento, tá? Fisioterapia, medicina, educação física, várias áreas publicam nela, uma revista internacional. E ela tem uma classificação dentro da educação física. Mais adiante eu vou falar sobre essa classificação. Cada revista científica recebe uma classificação no Brasil. A mais top e a pior, em termos de classificação. Tá certo? Então, talvez essa revista que você colocou aí, esse jornal, enfim, esse meio de divulgação, é um meio de divulgação, mas provavelmente não esteja nessa lista de classificação de revista. Que mais adiante eu vou falar para vocês sobre isso. Tá certo? Então, essa é uma revista que publica artigos que tem muita relação, quase que 100%, com a educação física. Tá? E aí existem revistas nacionais e várias outras internacionais que publicam trabalhos da educação física. Inclusive, quando vocês acharem essas revistas, cada revista tem um site próprio. Então, por exemplo, essa revista aqui, que eu coloquei para vocês o nome, ela tem um site próprio, onde você entra e consegue ver os artigos lá científicos. Tem revista que você paga para ter acesso aos artigos, tem revista que é de graça. Eu estou pedindo para vocês, minimamente, revistas brasileiras. Tem várias revistas brasileiras. Tem pelo menos umas 5 para cada um de vocês aí, tranquilamente. Tá? Só que eu não quero falar quais são. Eu quero que vocês busquem. Tarefinha, muito básica. Vai abrir o celular, abrir o computador e digitar lá, revistas científicas de educação física. Vai aparecer uma listagem lá, vocês vão ver vários nomes. Nem todas, ou sim, poucas têm o nome Educação Física no nome da revista. Tá? Então não adianta você achar que você vai achar Revista Nacional de Educação Física.
ela vai ter outros nomes. Então, se vocês fizerem uma busca, revistas científicas na área de educação física, vocês vão achar as revistas lá. Eu não quero falar os nomes, não. E aí, tô na dúvida. Tá na dúvida? Entra no site dessa revista. Veja, clica lá no artigo publicado. Veja lá no nome dos autores a filiação dele. Quem é esse autor? Professor de Educação Física, professor do Departamento de Educação Física da Universidade de Pindamonhangaba. Opa, é professor de Educação Física. Então, provavelmente essa revista seja da Educação Física. Significa que tem uma revista da enfermagem que não possa ter um professor de Educação Física em um dos artigos? Não. A gente pode publicar em qualquer revista. Em qualquer revista. Na área da agronomia, na área da matemática, na área da medicina, tá certo? Por exemplo, tem revista que é da fisioterapia. Revista Brasileira de Fisioterapia. Mas, às vezes, dependendo da pesquisa que o professor desenvolve, seja ele da educação física ou não, ele pode publicar, se tiver relação com a fisioterapia, ele pode publicar na revista de fisioterapia. Eu vou conversar com vocês mais adiante sobre isso. A tarefa é simples, não é difícil, tá certo? Daí, semana que vem, 10h30, vocês me trazem o nome dessas revistas e o link delas. Aí vocês vão colocar aqui, ó, professor, o link é esse, pau. Então, por exemplo, só para a gente encerrar, eu vou colocar o link dessa revista que eu falei para vocês aí, né, que eu gosto sempre de dar o exemplo, para não... cadê que eu tenho até salva ela já. Vamos ver aqui. Na verdade, eu tenho a página de submissão de artigo dela aqui, ó. Vamos abrir aqui, tá? A gente já está encerrando, tá bom, pessoal? Ó, essa é a página da revista que eu falei para vocês. Vou compartilhar aí. Não é óbvio que vocês não estão vendo ainda. Né? Deixa eu compartilhar aqui. Aqui, ó. Esta é a página da revista que eu falei para vocês. Então, ó. Journal of Strength and Conditioning Research. Esse é o website dela, ok? E aí tá lá, ó. Assunto corrente, né? Assunto atual. Então, essa é a página onde vão sair os artigos. Se eu clicar lá, ó, volume 34, assunto 6, né? Então, aqui, ó, aqui vão sair os artigos, ó, tudo isso aqui é artigo, tá vendo? Quando aparece aqui embaixo, ó, free, porque tá de grátis, tá? Aqui aparecem os artigos da área. Vamos clicar em um aqui. Vamos ver de que área são esses professores aqui. Vamos ver. Não, esse aqui tem que comprar, não vai aparecer, talvez. Vamos ver lá, ó. Ó, informação dos autores. Ó, Departamento de Ciências Nutricionais, Faculdade de Ciências Nutricionais, no Japão. Opa, esse cara aqui é da área da nutrição, talvez da área médica, né? Ou é um professor de educação física que está alocado em um departamento de nutrição. Eu vou pegar um exemplo aqui, tá? De um artigo meu, pra vocês verem como é que vai sair. Só preciso lembrar aqui onde que está. Vamos ver aqui. Não se apavorem, tá? Vocês precisam ter... vocês vão ter habilidade com isso aqui com o tempo, ok? Vamos ver. Abriu mesmo, poxa. Vamos fazer diferente, quer ver? Eu vou pegar o próprio artigo, tá? Que eu tô falando para vocês. Só para vocês enxergarem aonde que é que vocês vão procurar, se estiverem na dúvida do nome da revista, se é da educação física ou não, onde que eu encontro o nome do professor, tá certo? Cadê? Aqui, ó. Dessa mesma revista que eu mostrei para vocês, olha como que aparece o arquivo do artigo, quando você abre o PDF, tá? Deixa eu compartilhar com vocês aí. Eu estou abrindo já o PDF salvo, ok? Ó, é isso aqui que aparece. Então, ó, a revista, né, que eu falei para vocês, ó, Journal of Strength and Conditioning Research, tá? E aí o título do artigo aqui, o nome dos autores. E olha logo embaixo o que que aparece. Aqui é a afiliação, de onde o professor é. Olha que bonitinho, ó. Universidade Estadual do Paraná, Unespar, Paranavaí, tá certo? E as outras afiliações. Aqui, ó,
Metabolismo, nutrição e exercício laboratório. Então, é o laboratório de metabolismo, nutrição e exercício. Physical Education. Então, quer dizer, educação física, tá certo? Então, na afiliação, vocês vão conseguir enxergar se dentro do grupo de autores, que tudo isso aqui é autor do trabalho, se tem alguém da área de educação física. Se tiver, provavelmente aquela revista seja da educação física. Não é certeza. Por quê? Porque eu podia ter um fisioterapeuta aqui publicando nessa revista. Não é um impeditivo, tá certo? Só para vocês entenderem que às vezes vocês vão achar uma revista que não é da educação física. Então, minha sugestão é, digitem lá, revistas da educação física. Quais são? E provavelmente vai aparecer uma lista, tá? Eu não vou dar resposta para vocês, senão perde a graça da tarefa. Beleza? Perguntas? Principalmente para a tarefa. Para não chegar semana que vem e falar, professor, não entendi. Aí não adianta. Tarefa simples, vocês fazem em meia hora, qualquer horário aí que vocês quiserem fazer, mas tem que trazer pelo menos uma revista aí da área de educação física. Cada um vai achar o caminho que tem que percorrer. O Google é o mais comum. Entrar no Google e digitar revistas da educação física. Ponto final. Dúvidas? Perguntas? Tranquilo, professor. Beleza? Bom, Beleza. pessoal, agradeço a atenção de todos aí. Uma boa semana. Fiquem em paz, fiquem em casa e até semana que vem. Daqui a pouco vai chegar o link para vocês dessa aula, tá? Do Beleza, WhatsApp. então. Um abraço. Valeu, professor. Um abraço. Até mais. Falou. Valeu, gente. Falou, Obrigado. professor.